Hoje eu quero falar com você que tem a convicção de que gravar vídeos no YouTube é mais do que produzir qualquer conteúdo, mas é obedecer a um chamado de Deus para a sua vida. Se você encontra sentido nesta afirmação, então fica comigo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Daniela Rubi e eu estou aqui para falar sobre educação como legado. Não é de agora que eu tenho conversado com algumas pessoas sobre esse desafio de gravar conteúdo dentro do YouTube. E muitas pessoas das quais eu converso desejam sim compartilhar o conhecimento dentro das redes sociais, dentro de plataformas como o YouTube, e geralmente uma inquietação que vem lá de dentro, sabe? É como se eles estivessem sendo chamados, assim como eu, a partilhar algo como um ato de obediência a Deus. E talvez você que esteja me assistindo agora, talvez nunca tenha parado para pensar sobre essa perspectiva, sobre a perspectiva de que Deus tem um chamado para mim e para você, um chamado de exercermos aqui, colocarmos nesta terra, né, criatividade. Na Bíblia, a versão King James, nesse versículo que diz: "Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a", está escrito onde diz enchei a terra o verbo replenish, que significa preencher a terra criativamente. E traz a ideia desse mandato cultural que todos nós temos, um mandato que foi nos dado lá em Gênesis, estendidos a todos nós como criados por Deus, a sua imagem e semelhança. E assim como Deus preencheu a terra criativamente, nós também temos essa responsabilidade de preenchermos a terra de modo criativo. E isso que nós fazemos aqui no YouTube, nessa plataforma ou em outras redes sociais, nós temos uma janela de oportunidade onde nós podemos sim servir a Deus por meio da partilha do conhecimento, da verdade, por meio da partilha desse conteúdo que nós temos a oferecer às outras pessoas. E pensa bem, né? Quanto conteúdo tem sido compartilhado, mas conteúdos rasos, conteúdos que não trazem nenhum benefício à posteridade, vamos dizer assim, para as novas gerações. E eu sei, gente, isso é uma preocupação que todos nós temos com relação à mensagem em si. Mas nesse vídeo, especialmente, eu gostaria de acalmar o seu coração. Você que tem essa perspectiva de que gravar vídeos no YouTube se trata do cumprimento de um chamado, de um ato de obediência, que você também possa ter esse olhar de graça a respeito daquilo que você está fazendo. Caso contrário, você não conseguirá romper esse limiar do começo, da dificuldade de começar. O conteúdo em si, ele já está aí em você. Você tem a sua história, você tem a sua jornada para compartilhar, você tem aquilo que Deus tem ministrado na sua vida ao longo dos anos, ou o conhecimento que você já obteve ao longo da sua autoeducação, né, nas suas leituras, você já tem o conteúdo. Mas nesse primeiro momento, nos momentos iniciais de gravação, o que mais importa, por incrível que pareça, não é a mensagem, porque você tem aí rompido inicialmente com algumas de suas barreiras pessoais. Né? Você está aí realmente se preocupando com questões técnicas de enquadramento, você está se preocupando em mostrar para si mesmo o quanto você é capaz sim de fazer isso. Então comece fazendo algo, ainda que seja corriqueiro, mas entendendo que isso é parte do processo para que de fato você consiga em algum momento obedecer efetivamente ao chamado de Deus para a sua vida, de preencher criativamente de modo significativo com a mensagem que Deus já te deu para compartilhar aqui no YouTube. Outro ponto implícito dentro desse começo, deixar o orgulho de lado para reconhecer humildemente que você de fato é um iniciante nessa arte de comunicar. Você pode até ter experiências de comunicação dentro da igreja ou até em palestras, como eu já tenho essa experiência, mas falar aqui diante da câmera, trazer a sua mensagem dentro de uma plataforma onde você não faz ideia do alcance desse vídeo, é algo de fato desafiador. E deixar o orgulho de lado, ser humilde, reconhecer que você vai passar por desafios que vão desafiar um pouco aí, né, o seu ego, sabe aquele brio que nós temos, aquela preocupação
com a nossa imagem, né? Isso também faz parte do ato de obedecer a Deus. Então, tenha em mente, aceite errar, aceite aprender em público, aceite o não controlar determinadas coisas que no início não podem ser controladas, como, por exemplo, as suas próprias expectativas e os resultados que você obtém nas gravações dos seus primeiros conteúdos. A mensagem, a clareza daquilo que você tem para dizer para os seus ouvintes, para as pessoas que Deus colocará no seu caminho como seus aprendizes, ela virá com o tempo. Ela se tornará cada vez mais clara à medida em que você for dominando determinadas formas de gravar esse conteúdo. Provavelmente, depois que eu desligar essa câmera e for editar esse vídeo, provavelmente eu encontrarei pontos em que eu poderia fazer melhor. Mas o fato de eu observar essas coisas e aceitar essas imperfeições iniciais também me coloca numa situação, numa posição, na verdade, de humildade diante de Deus, entendendo que perfeito é Ele e Ele nos aperfeiçoa à medida em que caminhamos. Tá bom? Esse é meu abraço em forma de vídeo para você, que você possa se sentir acolhida nesse seu desejo de compartilhar o conhecimento como um legado a ser deixado nesta plataforma. Lembre-se que cada vídeo que você grava, ainda que não tenha muitas visualizações, se tiver uma pessoa, apenas uma pessoa que tenha acesso em algum momento ao conteúdo que você gravou, à sua experiência, aquilo que você está compartilhando, independente das suas fraquezas e falhas, você já estará contribuindo para edificar outras pessoas. E isso é obedecer ao chamado divino para as nossas vidas. Então, até a próxima, pessoal, onde eu estarei falando um pouquinho mais sobre esse tema que é tão importante e que pulsa dentro de mim e de você. Até mais!